português da Universidade de Washington. Eu vou ler a biografia dele em inglês, porque ele me enviou em inglês. Eduardo Viana da Silva received his PhD in Luso-Brazilian literature with an emphasis in applied linguistics from the University of California at Santa Barbara, UCSB. He holds an interdisciplinary degree in teaching, certificate in college and university teaching from UCSB, a TESOL, or Teaching English to Speakers of Other Languages graduate certificate from Brigham Young University, BYU, and an MA in Luso-Brazilian literature also from BYU. Eduardo is an associate teaching professor and coordinator of the Portuguese language program at the University of Washington. E agora eu vou parar de compartilhar meus slides e eu vou dar a apresentação para o Eduardo. Obrigado, Rachel. Obrigado pelo convite também. Eu fico bem lisonjeado que você tenha me convidado para participar. É um prazer te conhecer, Jéssica. Prazer. Então, eu tenho a apresentação escrita em inglês só porque eu apresentei aqui na universidade onde eu trabalho e o público era em inglês. Eu também escrevi um artigo que era para um livro que saiu em inglês. Então, é mais fácil, mas eu vou falar em português. Então, a ideia é que eu desenvolvi um material que eu acredito que é mais inclusivo, né? Claro que eu, como fui eu que desenvolvi, vamos ver o que vocês acham, se sempre tem muito espaço para melhorar também, né? Então, eu incentivo que vocês façam comentários. Não sei se à medida que eu estou apresentando ou depois, o que a Rachel achar melhor, eu não me importo se me interromperem. Então, essa apresentação é baseada em um artigo que eu tinha comentado, né, que saiu nessa revista New Case Studies of Openness in and Beyond the Language Classroom, que é de 2019. Eu escrevi um artigo com um colega meu, que se chama Carlos Pio, que está na Universidade da Pensilvânia. Esse daqui é a revista, o livro. E depois eu posso passar o link para quem tiver interesse em ler. Então, o contexto do projeto. Basicamente, a ideia surgiu porque eu achava que tinha uma limitação de material de português, de livros didáticos. Também achava que os livros eram muito caros, porque o acesso ao workbook de 2 anos custava $180 com o preço do livro, com o livro que a gente usava. E tem muitos alunos nas aulas de português que vêm de minorias, que são latinos, e que para eles gastar $180 é muito dinheiro. Então, eu basicamente escrevi pensando mais nisso do que qualquer outra coisa. E a minha ideia era não seguir o top-down approach, porque normalmente os livros-textos, claro, escritores, né, decidem como é que que direção que o livro vai levar. E também nesse, de alguma maneira. Só que eu não gostaria de seguir totalmente um top-down approach. E eu explico depois como é que eu estou articulando isso. E eu gostaria também que o livro representasse minorias, porque normalmente a maneira como um professor de português fala não representa necessariamente a maneira como muitos brasileiros falam. Então, eu acho que os livros de português acabam sendo muito livros de classe média alta no Brasil, a maneira como a gente fala, né? E eu queria quebrar um pouco. Ainda não consegui totalmente, mas eu queria quebrar um pouco essa tendência. Então, os objetivos é apresentar o português do dia a dia, ser inclusivo, tanto na questão de representação de gênero, como de raça, como de comunidade LGBTQI+, e seguir o bottom-up approach no processo da escrita. Eu consegui uma plataforma com a Universidade de Washington, que tem em outras universidades também, que se chama Pressbooks.
Depois eu posso mostrar o livro para vocês. Mas eu só queria apontar que ele é Creative Commons, então, e não tem muitas restrições. Então, você pode usar uns pedaços do livro, pode adaptar, pode fazer cópia, pode imprimir o livro inteiro, se quiser. Só tem que mencionar de onde é que vem o material. Esse é um exemplo da linguagem do dia a dia no Brasil. Então, o que eu fiz é que, quando eu estava lá, isso foi em 2018, eu fui para a Unesp, em Araraquara, com uma câmera e gravei os estudantes. Então, a gente faz um programa de teletandem com a Unesp, então foi essa maneira como eu tive contato com eles. E também fui para a Federal de Minas Gerais. E baseado nesses diálogos é que eu fui criando material para o livro, né? Só que os diálogos não fui eu que passei para eles. Então, nesse caso, eu simplesmente pedi para eles falarem onde é que eles moram, qualquer tema sobre onde eles moram. E tentar manter o diálogo muito curto. Onde você mora? Eu moro numa república. São quantas pessoas? Eu moro com 8. 8? Nossa! Uhum. E você? Eu moro em kitnet, Sozinha? sozinha. Ah, tá. E eu moro você? numa república. Ah, também? Tem Sim. bastante gente? São 5. 5? Uhum. Ah, então é menos que eu, né? É. E eles não são atores, então tem essa tendência de olhar para a câmera. Essa pessoa aqui do lado estava se mexendo muito. E no começo eu pensei, não vou usar esse vídeo, não. Mas os alunos gostam, porque é engraçado também. Então, mas a produção linguística, essa está aqui, né? Então dá para perceber, eu moro numa, ao invés de falar em uma, eu moro com 8, nossa, né? E você mora em kitnet, sozinha, não é? Você mora sozinha, não é? Sozinha, né? Sozinha. Eu moro numa república, tem o tá, tá. E você, tem muito né? Uhum. São 5, novamente. Então é menos do que eu, né? Então tem muito né, muito tá. Que se eu fosse criar esse diálogo, não ia sair assim. Não ia sair dessa maneira. Eu sei porque eu criei uns diálogos e eu comparava depois com o que eu tinha gravado e pensava, Eduardo, isso daqui não está indo para o caminho que você quer. Esse é um exemplo de ser um material mais inclusivo. A gente tentou ter imagens e representar pessoas de cor. Então, aqui a repórter Glória Maria, a Gilberta Salsi Júnior, que é um símbolo do movimento LGBTQI, e é uma mulher trans, e o Amilcar Cabral, de Guiné-Bissau, né, um político de Guiné-Bissau. O bottom-up approach é no sentido de que a gente tinha um grupo de pessoas que eram estudantes. Eu tentei também gravar com outras pessoas, mas eu não pude mais ir para o Brasil desde aquela época, por causa do meu processo do Green Card, e agora esse ano por causa do COVID. Então eu espero continuar depois que passe tudo isso, né? E só os detalhes, o Creative Commons License, que eu já comentei, né? Eu tenho um workbook que está disponível no Canvas e se alguém aqui do grupo, quem estiver escutando, puder me ajudar a passar isso para o Blackboard, e ajudar, que eu digo, é criar um template no Blackboard para que eu e outras pessoas consigam copiar os exercícios, eu agradeço, porque eu não consegui até agora fazer isso. Eu utilizei outros materiais que estão também Open Educational Resources. Um deles é o Português para Principiantes da Universidade de Wisconsin, que é um livro de gramática. Então, eu não queria escrever um livro de gramática, mas já existe um livro de gramática escrito que está disponível online. Então, eu simplesmente linko as explicações de gramática dentro do livro que eu escrevi. O que mais? Tem também os podcasts, Língua da Gente, que eu ainda estou incorporando no livro, eu comecei a incorporar, então eu quero colocar em cada capítulo pelo menos 2 podcasts. E ter atividades sobre os diálogos do podcast. E o pessoal da Corel tem ajudado muito com isso também. Esse é um exemplo dos exercícios no Canvas. Então, eu tinha 2 tipos de exercício. Um
que é os discussion boards, né, que são os painéis de discussão. Então, esse daqui era para falar sobre o que eles fazem no dia a dia, é o começo, né, tipo o primeiro mês. Esse daqui é desse ano ainda. Eu gosto de fazer exercício físico, assistir filme de terror. Nossa, porque eles estão aprendendo a utilizar as expressões, né? Eu também gosto, aqui está um errinho, né, de malhar e assistir filme de terror. Legal, eu também gosto, está faltando D, mas eles estão tentando, né? São alunos que estão estudando há 3 semanas, né? Então não é perfeito. Essa daqui eu achei engraçado, que escreveu: eu gosto de assistir crime documentários. E daí todo mundo repete, né? Eu também gosto de assistir crimes documentários. Só que mudou o acento de lado. E o crimes documentários vai seguindo. Aí, claro, eu uso na sala e explico, né, que não é assim que se fala e tal. E as atividades que o sistema corrige, eu tentei fazer várias em que eles têm que escrever. Então, ou escrevem respostas curtas, ou são exercícios que eles têm que transformar uma oração, ou exercícios que é o tipo de exercício que eu prefiro, onde eles têm os verbos no infinitivo e eles têm que conjugar e ver onde que o verbo vai dentro de um texto, né? Também fiz alguns exercícios onde os alunos tinham que gravar um texto, então eles escutavam uma gravação, depois eles tinham que gravar a parte deles. Outros exercícios que, ao invés deles escreverem, eles tinham que falar só sobre o que fizeram no fim de semana. Então, é uma coisa mais livre, né? A gravação também. Tem uns vídeos da minha irmã mostrando as partes da casa, do apartamento dela, e eles têm que acompanhar o vídeo para poder responder as perguntas, etc. Essa daqui é a capa do livro. Se for para imprimir, eu vi que dá para imprimir por $15 o livro inteiro, que tem 8 capítulos agora. E daí, colocando no correio, dá tipo $20. Se for imprimir em cores e tal, né? E a conclusão é que o objetivo desse livro é representar vários grupos sociolinguísticos. O livro ainda não está acabado, ele tem 8 capítulos e meio, mas eu espero chegar a uns 10, pelo menos 10 capítulos, ou 12 até, que é o material para o primeiro ano, né? E, claro, oferecer uma qualidade né, de ensino de qualidade, né, e que seja gratuita, né? E, claro, a facilidade é que eu posso mudar o material porque ele está online. Então, é muito fácil. Se tem alguma coisa errada, eu simplesmente vou lá, eu mesmo mudo em questão de minutos. Eu só recebo uma mensagem dos instrutores que trabalham comigo, dizem, tem um erro aqui. Eu vou lá e acabou, né? Eu gostaria sempre gosto de agradecer a quem me ajudou com o material e me ajuda. É um tipo de um prêmio que eu recebi, que era um valor que foi suficiente para comprar a câmera que eu levei para o Brasil comigo. O Centro de Estudos Globais da Universidade de Washington pagou para alguém me ajudar com a parte de edição do visual do material. E o Language Learning Center também, da Universidade de Washington, me ajudou com a parte técnica. E o Centro de Estudos da América Latina, da Universidade da Flórida, também ajudou com a parte técnica do material. Porque se você não sabe usar HTML, é difícil. É difícil porque chega uma hora que HTML consegue arrumar tudo no livro e você sozinho tem que fazer tudo separadamente, se não sabe usar HTML. E também o Centro de Estudos Educacionais, Open Educational Resources and Language Learning, da Universidade do Texas, eles foram um dos principais no começo que nos ajudaram, e até hoje, e claro, os vídeos do Orlando Kelm, que eu acho, os podcasts, que eu acho que são incríveis, os alunos adoram, e foram eles também que me falaram sobre português para principiantes. Aqui está o meu e-mail. Eu vou colocar o link para o Português para Principiantes, para o Pressbooks, para o bate-papo e para o artigo dentro do chat aqui, e daí vocês podem abrir
e dar uma olhada. Ou melhor, deixa eu abrir o livro, que eu não abri o livro. Deixa eu fazer isso em 2 minutos. Eu acho que dá tempo, né, Rachel? Dá, sim. Tá. Então, eu acho que eu vou abrir o vídeo. A gente já está no share screen, né? Então, Pressbooks. Então, tá aqui. Quando você abre, aparece assim. Aí tem a tabela de... tem a introdução. Depois, uma tabela de conteúdo explicando by the end of this lesson, what you'll be able to do, o que a lição tá oferecendo, né, em termos de vocabulário, de estruturas, de leitura, de vídeos. E se a gente vai na lição, por exemplo, lição 1, né, o comecinho mesmo. Tem aqui o começo, o que você vai aprender nessa lição. Tem muita gravação. O alfabeto. A, B. E tem alguns vídeos. Esse eu acho legal porque a maneira como eles se apresentam e falam não é com tudo certo, usa muito tudo certo. E aí, sim? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo também. Tudo certo, né? Tudo certo também. E interior de São Paulo, né? Tentei colocar bastante sotaques também, então, se passar para o capítulo 4, deixa eu mostrar aqui, 2B, que é um que a gente acabou de usar numa aula. A gente estava gravando... as personalidades Vê se vocês reconhecem o sotaque. e as profissões. A presidenta, o presidente, a presidente. Ele é de Olinda, né? Então eu aproveitei que estava com ele, que é de Olinda, e mais uma pessoa de Recife, que é uma instrutora na universidade, e pedi para os dois gravarem um texto sobre o que eles fazem no final de semana. E aí, Clarice, o que é que tu faz no final de semana? Geralmente eu assisto filme no Netflix, saio pra jantar e quando eu tenho tempo eu leio. E tu? Então o que eu achei legal é que ele usa tu faz, né? O que tu faz no fim de semana e o que é que. Então tenho que apresento isso, eu apresento a questão do tu faz, a questão do maracatu e da capoeira, etc. E mais para o final desse texto, aí claro, muitas das atividades é para fazer em sala. Então tem muitas pessoas na sua cidade, tem muitas festas nos fins de semana. Essas são atividades para você interagir, né, com outra pessoa. Basicamente, o livro é todo assim. Então, Davi, semana que vem eu vou pra Olinda. O que é que você recomenda pra eu fazer lá? Então, Clarice, você pode começar ali no Mercado Eufrásio Barbosa. Então tem o C recomenda, né? O que você recomenda? E ela também usa C ao invés de você, e às vezes usa você. E daí, claro, isso pede uma explicação também, né? Eu vou parar por aqui para dar tempo para perguntas. São 4h23 no meu horário, 2h23. Eu acho que pode fazer a pergunta por escrito, né? Ou pode... Pode fazer por escrito também, se quiserem fazer a pergunta, não é só, eu acho, pedir, fazer a pergunta, a gente pode habilitar as perguntas de áudio também. Se alguém quiser falar, eu acho que dá para pedir para falar também. Curiosidade, Eduardo. Oi, pode falar. Quanto tempo que você ficou para colher todo esse material, esses áudios, esses vídeos? Eu só tinha uma semana. Nossa! Foram 3 dias numa universidade, 2 dias na outra. E Bacana. tem vídeos em tudo, que a gente gravou vários vídeos, porque os vídeos são muito curtos. Sim. Eles são 40 segundos. Se passar de 1 minuto, já fica longo demais para o aluno nesse nível. Tem vídeos que são 15 segundos. Tipo, oi, tudo bem? Tudo bem. E você, foco, tudo né? certo também. Acabou, deu 10 segundos. Uhum. Ainda falta gravar. Eu mostrei umas partes que tem gravação,
Só que a gente não pôde gravar por causa do COVID esse ano. Então, eu diria que o livro está uns 70% completo, assim, sabe? Ainda falta gravar muita coisa, pegar mais vídeos, introduzir podcasts, etc. Eu acho que a Silvia tem uma pergunta. Eu estou vendo aqui, tem Luciane também, né? Vocês estão me ouvindo? Silvia, eu conheço. Tá. Tudo bem? Oi, Eduardo. Então, você sabe que eu estou planejando, né? Tive um semestre inteiro para planejar usar o seu livro, se Deus quiser, o semestre que vem. E eu quero te perguntar uma coisa. Você falou em 10 ou 12 unidades, né? Isso. Então, seria para quantas... Vamos pensar. Então, agora a gente tem 4 unidades para cada nível, né? 11, 20, 11, 21, 4 unidades, da 1 a 4, da 11 a 20, são, né, a nomenclatura que se usa aqui na Flórida. Quantas horas de instrução se aumentar para 6 unidades? 6 unidades num semestre? Não é muito? Porque você está falando... Aí seria para dividir o livro, então, em 3? É que eu não acredito. Aí cada professor... né, leva a aula no seu ritmo. Eu sei que tem muita diferença em como que as aulas são distribuídas. Eu, particularmente, prefiro que o primeiro ano fique em um momento de muita reciclagem do que o aluno está aprendendo. Então, ele aprende os dias da semana, os meses, e eu volto nisso no livro, de alguma maneira, depois de umas 2, 3 semanas. Hoje eu perguntei para eles o número 15, para ver se eles sabiam o que era, o número 50, que eles já aprenderam faz um mês. Então, e eu também acho que é melhor não usar só o livro, sabe? Então, é bom ter outro material. Então, eu combino o final do primeiro ano com as revistinhas da Turma da Mônica. Então, toda segunda-feira a gente usa as revistinhas da Turma da Mônica e também combino com o Teletandem com os alunos de Araraquara. Então, quando tem a combinação de materiais, para mim, o que eu já tenho é o suficiente para o primeiro ano. Eu nem dou conta de fazer tudo. Mas quantas horas tem o seu curso? Eu não sei em termos de horas quanto que é, mas tipo 4 unidades, porque as unidades são divididas em 2 partes, né? Então, 4 unidades dá para usar num trimestre aqui. Então, se fosse um semestre, talvez 5 unidades. Depende do número de horas, né? Ou talvez até 6, como você comentou. Alguém perguntou aqui também, Luciane, né? O livro está disponível online, aberto para o público? Sim, o livro está disponível online. Eu coloquei o link agora para vocês e vou colocar também do artigo que eu comentei, se vocês quiserem ler. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque a ideia minha não era publicar com uma editora. Eu queria realmente fazer algo que fosse aberto e gratuito. E também queria usar no Brasil com grupos de imigrantes. Inclusive, tem umas 2 universidades que estão usando. Porque daí eles copiam nas máquinas de copiar deles e não tem que pagar nada. Eles simplesmente abrem um link, vão lá, copiam as páginas que querem usar com a sala de aula e pronto. São cursos de 1 vez por semana, às vezes. Alguém falou, não tem o link. Eu vou mandar o link outra vez do livro. Coloquei agora o do artigo. Eu vou colocar de 2 livros, na verdade. Eu vou colocar o Bate-Papo e o Português para Principiantes, que é muito bom. É um guia de gramática muito bom. Bate-Papo está aqui. Eduardo, acho que teve uma pergunta perguntando em qual contexto que você aplica o livro. Se tu pudesse explicar um pouquinho, só para quem não é daqui, qual que é o público, com quem que você trabalha, universitários, quantidade de aulas. Eu dou aula numa universidade, mas dá para adaptar o material, dá para você... Talvez o capítulo que fala da universidade não vai funcionar muito bem, apesar que as matérias pode ser que funcionem algumas, porque tem matemática, física, química, né, tudo isso. Então, dá para adaptar. Agora, o que você faz no dia a dia, atividades de lazer, tudo isso
dá para usar, né? Então, como ele é online, quer dizer, você pode copiar e usar o que funciona, deletar o que não funciona, né? Talvez transformar numa versão de Word document e usar dessa maneira. Alguém perguntou sobre o Actful, né? Tem É um uma livro de primeiro pergunta, ano. qual nível? É um livro de primeiro ano. Então, no primeiro ano, no Actful, quando a gente termina o primeiro trimestre, espera que o aluno, na minha universidade, que ele chegue no Novice. Novice Mid, Novice High. Então, são frases discretas, né? E discrete sentences, orações de 3, 4 palavras. Quando passa para 5, 6, já todo mundo se perde. Muito vocabulário básico, né? Tipo, essa semana a gente estava aprendendo as partes da casa, banheiro, sala, cozinha, mas só as partes bem principais mesmo. E o que dá para fazer a cama, fazer comida, esse tipo de coisa. Eu preciso de ajuda com Blackboard, sim. Então, Luciane, né, falou que pode ajudar. Eu vou te dizer, Luciane, o que eu preciso. Eu precisava criar um template no Blackboard do curso, e daí a Silvia, que tinha falado antes, ela vai ajudar também a criar os deveres no Blackboard. Então, se você pudesse me ajudar com isso, eu te agradeço. Eu coloquei aqui você no meu e-mail. Já é 4h30, Rachel. Você não acha melhor começar com o da Jessica? Rapidamente, acho que tem mais uma pergunta aqui no My Q&A. Portuguese is not strong. I'm not able to understand about 60% of your presentation. I have a question about teaching Portuguese to Spanish speakers in the US. He or she is saying that, said Spanish speakers may have English as an L1 and Spanish as L2, or maybe heritage speakers. Can you comment on the most recent trends or tendencies in teaching Portuguese to this population? Normally, the universities offer at least one class for Spanish speakers. We tend to use the same materials, and we just point out the differences and similarities with Spanish. That said, I think Professor Bateman has a book that just came out for Spanish speakers. You can look for that. There is also another book from, what's his name? He's at Universidade Federal de Minas Gerais that was published with Routledge. That's also for Spanish speakers. I don't know the names, but if you look at Routledge, you can probably find it. I use the same material for a class for Spanish speakers, and it goes just as well. Tudo bem, Rachel? Tudo. Tem mais uma pergunta rapidamente, que além dos exercícios estarem no Canvas e você considerar adaptação para o Blackboard, você pensa em considerar uma plataforma de acesso gratuito para difusão deles, talvez uma construção colaborativa? A gente está construindo uma no Moodle, com a Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Então, uma vez que isso estiver pronto no Moodle deles, eu acho que dá para importar para o Moodle geral. Daí qualquer pessoa pode usar e adaptar. E eu também, porque eu adotei o livro este semestre com meus alunos, e a gente não tem Canvas aqui na Universidade do Havaí, mas eu estou usando o Canvas gratuito, né, para professores, e eu consigo adaptar tudo também. Você conseguiu pegar, então, as atividades? Consegui. Legal. Ok, então vamos lá com a apresentação da Jéssica Belaver. Rachel, acho que eu já fiz
a sua biografia, então você pode compartilhar os slides. Tá bom, direto. obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Vamos lá, então, só para explicar um pouquinho o contexto, agora nós vamos vir lá da universidade diretamente para a primeira série do ensino fundamental. Aqui de Utah tem o programa de imersão em várias línguas, uma delas é o português. Então, a gente trabalha com o ensino do português, mas no contexto de imersão, né? Que o professor tem que trabalhar o conteúdo de matemática, ciências e a língua portuguesa ao mesmo tempo, né? Então, eu vou apresentar esse trabalho. Essa ideia, ela foi criada por mim e pela minha colega Priscila Prestes, a partir de um endorsement que a gente fez de tecnologia. Nós tivemos esse insight, essa ideia juntas, e a gente deu o título de Two Teachers in One, né? 2 professores em um só, criando vídeos divertidos e fáceis para ensinar formas específicas da língua, né, da estrutura da língua. Então, um pouquinho do contexto, da onde que surgiu também, da nossa realidade aqui em Utah, né? O programa de português está já no seu 9º ano, e em várias reuniões, vários cursos que nós temos aqui, a gente sempre conversa, sempre discute os resultados, né, como que o programa está acontecendo e tudo mais, e o que a gente tem muito detectado é que os alunos conseguem se comunicar quando eles chegam lá no middle school, né, conseguem ter uma fala, um diálogo muito legal, bastante vocabulário, mas possuem erros de forma, né, de estrutura da língua, os erros gramaticais que a gente fala, né, conjugação de verbo principalmente. Então, essa nossa estratégia, essa nossa ideia é para vir tentar dar um pouquinho mais de exposição para o aluno, a primeira conjugação, a forma, né, da primeira pessoa, de conjugação de verbos em sala de aula, iniciando lá na primeira série, aqui na minha classe, já com essa exposição para os alunos, e aumentando um pouquinho, então, esse contato que eles têm e com a conjugação dos verbos, para que chega lá no final, eles não terem tanta dificuldade, tantos erros assim de formação de frases no presente, passado, ou com eu, você, ele, ela, né? Então, o objetivo desse trabalho realmente é criar vídeos que vão aumentar a quantidade de input em verbos, né? Que os alunos vão escutar com mais frequência na sala de aula a conjugação de verbos na primeira pessoa. E também, de certa forma, como é por meio de vídeo, essa prática acaba preparando, de certa forma, os alunos para os testes futuros que eles terão. No nossa escola, no nosso distrito aqui no estado, começa na 3ª série, em que eles têm que interagir com o computador, fazer o teste, né? Então, para avaliar a sua fluência na língua. Então, isso, de certa forma, já começa familiarizando o aluno num contexto de falar com o computador, falar com alguém que está no vídeo. Algumas das ferramentas, então, né, dos sites que a gente utiliza para fazer a estratégia, o Photobooth seria o que a gente mais utilizou para fazer a estratégia de Two Teachers in One, 2 professores em um, e depois eu vou compartilhar um pouquinho mais de alguns outros que a gente utiliza para trabalhar o vídeo em sala de aula mesmo. Então, o Photobooth, ele é um aplicativo que já vem no computador, né, no MacBook. Aqui no nosso estado, nossos distritos trabalham muito com esse tipo de computador, então é bem acessível, mas você consegue o mesmo resultado desses vídeos que a gente fez com o Photobooth, você consegue gravando em outras ferramentas de vídeo normal, adicionando os elementos depois, né, os filtros para o seu vídeo, para deixar eles mais divertidos, mais engaging para os alunos, dependendo também com a faixa etária, né, que nem a gente trabalha com crianças muito pequenas, então é um tipo de abordagem, um tipo de filtro que vai chamar a atenção deles, adolescentes, universitários, já tem que ir para o lado mais, né, que está mais moderno, que está mais em alta, filtros de repente do Snapchat, Instagram e por aí vai. Então, a ideia é criar o vídeo, né? Então, deixa eu mostrar para você como que funciona essa ideia. Aqui eu tirei uma foto, né? Um screenshot do vídeo meu e da Priscila. Então,
Então, a ideia central é você gravar um vídeo de você mesma, né? Você mesma grava, o professor mesmo grava um vídeo conversando com si mesmo. Então, ele vai adicionar nesse vídeo, vai ser vídeos curtos, assim como o Eduardo falou, não pode, a atenção dos alunos é muito limitada, né? Se você fizer um vídeo muito longo, você vai perder ali no meio da história. Mas você faz um vídeo pontual, curto, com aquele ponto gramatical, aquele ponto da forma da língua que você quer trabalhar. É a conjugação, é o verbo na forma da pergunta e na forma da resposta. Quando a terceira pessoa, quando eu respondo, você gosta, eu gosto, você tem, eu tenho. Então, são pequenos elementos em cada vídeo que a gente trabalha, que a gente criou. E a gente adiciona, então, esses filtros. Pode ver, a Priscila está com esses olhos, né, grandes, ela é professora olho grande, eu coloco o filtro da bochecha, então fica a professora bochecha. Os alunos, eles adoram, eles acabam, né, adotando esse personagem para a sala de aula, a professora bochecha, a professora Belaver, então fica como se fosse uma segunda professora na sala, e eles, né, acho que um elemento bem forte dessa estratégia é essa questão de você reter a atenção deles, sabe? Para variar um pouquinho o tipo do estímulo, não ser sempre a mesma ferramenta, o mesmo vídeo, a mesma cara. Então, você dá um touch, assim, um toque de diferente para a tua aula e os alunos já ficam todos atentos, olhando ali para o seu slide, para a sua apresentação. O que está acontecendo? Quem que é essa, né? Então, só esse fator já é um hook aí para a sua aula. Então, só vou dar o play aqui de um pedacinho para vocês verem mais ou menos a ideia de como é criado esse vídeo. Oi, professora! Tudo bem? Então, a ideia é que eu falo, né? E eu tenho que deixar o tempo para mim, quando eu estiver na sala de aula, responder as perguntas em tempo real. Então, sou eu conversando comigo mesma. Por isso, essa ideia do Two Teachers in One. E daí eu vou adicionando nesse vídeo o elemento que eu quero chamar a atenção do meu aluno, né? Primeiro, fazer ele perceber qual que é a forma, qual que é o pattern, né? O padrão aí da língua que eu quero trabalhar naquele dia. Então, nesse caso, eu falo, né? Eu crio todo o estímulo visual previamente, um cartazinho, né? É interessante você ter o auditivo e o visual ao mesmo tempo. E eu só destaco, né? O elemento ali na frase que eu quero chamar a atenção para os meus alunos. Então, na hora da criação do vídeo, exige alguns cuidados que depois eu vou comentar um pouquinho mais. Então, daí depois, quando a gente assiste o vídeo inteiro, né, com o tempo, aí a gente, né, conversa com os alunos e tudo mais, e o que você percebeu, né? O que você, have you noticed any pattern? Você percebeu algum padrão? Tem alguma coisa que se assemelha? O que troca? Então, a gente já tem um monte de mãozinhas lá levantadas na sua sala, querendo falar, tem o A, aqui tem o O. Então, esse ato de notar, né, de perceber esse padrão, é o que o Roy Lister chama de noticing, né? O first step, é o primeiro passo do counterbalance approach, né? Dessa abordagem de counterbalance, que seria quando você dá, principalmente nos programas de imersão, isso é muito popular, né? Muito comum, você dá o mesmo valor, a mesma importância para o seu conteúdo acadêmico e para o seu conteúdo de língua. Então, você está ensinando ciências e português ao mesmo tempo. Os dois objetivos têm que caminhar juntinhos ali, né? Você tem que fazer um balanço perfeito, que nem sempre é perfeito, né? É difícil fazer esse balanço perfeito em sala de aula, mas tentar ao máximo incluir o ensino da forma da língua no conteúdo da sala de aula, né? Então, matemática, você consegue incluir, vai ensinar feminino, masculino por meio da matemática, por meio das ciências, sempre está pensando, sempre está com esses dois objetivos em mente. Então, pensando nessa atividade do Two Teachers in One, né, você falando com você mesmo, dá certinho a sequência que o Roy Lister coloca como os 4 steps do Counterbalance Approach, né? O noticing, a parte de perceber, o awareness, a guided practice e a parte da prática comunicativa. Então, esse primeiro momento, só que eu estou lá em sala, falando comigo mesma, né, usando os cartazinhos com
com a vogal, né, destacada, isso é o noticing, né? Então, eu faço toda essa interação e os alunos têm que perceber o que tem ali, o que tem de interessante, de diferente, o que está relacionado. Aí eu vou para o awareness, né, que seria onde... Então, a parte do vídeo da professora falando com ela mesma, só destacando a parte que ela quer focar. A parte do awareness seria daí aquele momento dos alunos levantando a mão, expondo o que eles perceberam, o que tem de semelhante, de diferença, por que eles acham que fica com o "o", na hora de responder, na hora de perguntar eu falo com o verbo com a terminação no "a", e assim vai, né? Claro que cada nível, aqui eu estou falando de primeira série, né? Então, de acordo com a idade dos seus alunos, o nível que você ensina, você vai adaptando essa forma da língua que você tem que ensinar, né? Aí, depois, essa parte do awareness vai para a prática guiada com o professor. Então, ainda os alunos vão pôr em prática essa estrutura que eles acabaram de aprender, mas com muito suporte do professor ainda, né? Então, o professor pode fazer o mesmo vídeo, vamos supor, mas em vez de estar falando com o professor faz uma fila ali e os alunos vão interagindo com o vídeo, respondendo para o vídeo. Ou aquele turn and talk, né? O famoso turn and talk, faz 2 alunos conversarem usando aquela mesma estrutura, mas com o professor auxiliando, colocando os cartazes no quadro, né? Ainda tendo todo o apoio visual para eles praticarem. A parte, então, mais aberta, que seria o último step, communicative practice, os alunos então, eles têm que trabalhar, utilizar aquele elemento que eles acabaram de aprender de uma forma mais aberta, num contexto mais sem auxílio do professor. Então, o professor, vamos supor, só dá imagens para os grupos, eles têm que conversar, tentando utilizar aquela forma correta da língua, mas sem aquele auxílio, aquele apoio visual do professor. Então, você vai gradativamente soltando, né? Deixando mais a cargo do aluno pôr em prática aquele contexto, aquilo que ele aprendeu, né? Então, só algumas imagens aqui da minha classe, eles fazendo a parte do noticing, né? Percebendo, eu falando comigo mesma. Isso aqui são fotos do ano passado, tá? Quando não tinha o COVID. A parte do awareness, né, despertando, eles estão levantando a mão, eles estão interagindo, eles estão tentando responder o que eles perceberam no diálogo. A parte guiada, então eu fiz o vídeo e eles tinham um microfone, tinham que responder, aqui já não era o gosto, era o tenho e tem, né, você tem? Eu tenho. Então eles tinham que falar corretamente, eu tenho medo, né, isso aqui era na época do Halloween, eu lembro. E a última parte da prática comunicativa, então, geralmente disponibiliza materiais, vocabulário, que tem a ver com aquele conteúdo, né, imagens, e eles têm que criar sozinhos, responder, fazer aquela estrutura da frase usando o correto, sem o auxílio do professor. É bem interessante também essa abordagem do two teachers in one, né, essa estratégia do vídeo, não só para trabalhar a conjugação de verbo, é também bacana para diferenciar um pouquinho o nosso modeling cycle. A gente faz muito modeling cycle nos programas de imersão, porque a gente não pode falar nada, né, de inglês em sala de aula. Então, para que o aluno entenda o que ele tem que fazer, a gente faz, né, eu faço, nós fazemos, vocês fazem, todos fazem. Então, de repente, para sair um pouco da rotina, diferenciar o seu I do professor, ele faz com ele mesmo ali no vídeo e o professor ao vivo. Então, ele já faz o step 1 do modeling cycle para sair um pouquinho do feijão com arroz ali, né, de sempre fazendo do mesmo jeito. Então, algumas coisas importantes para anotar, eu vou acelerar um pouquinho. Quando você vai criar o seu vídeo de falar com você mesmo, né, cuidar com o tempo, você tem que dar o tempo para a pessoa lá responder ao vivo, né, dar o tempo da resposta, olhar para o lado certo, então você tem que estar na sua sala, você conhece a sua sala de aula, de repente grava olhando para determinado lado, e para você se posicionar na sala de aula e poder ficar mais realístico possível, né? Usar efeitos à vontade, né? Como já comentei, ser bem criativo nessa questão. Quem não gosta muito de se expor no vídeo, de repente usar os fantoches. Eu acho que os filtros, eles
dão conta bem, né, disso, assim, de não ter que se expor muito em vídeo, eles acabam disfarçando muito e acrescentando elementos que deixam a nossa vergonha um pouco mais de lado, né? Mas quem ainda gosta dos fantoches também é uma opção bem legal. O QuickTime Player, agora compartilhando algumas outras ideias que eu tenho utilizado e que a gente aprendeu a incorporar, até antes de surgir a questão da pandemia, né, nesse curso que a gente fez de Blended Learning. Então, como transformar materiais que você já tem prontos no seu computador em materiais que podem ser mandados para casa ou colocados num Canvas, colocados em qual for a plataforma que você esteja utilizando, né, no momento. Então, são recursos que agora estão bem mais populares, né, são os screencasts que a gente chama. O QuickTime Player é um que vem também no computador já das nossas escolas aqui, então ele é popular nos MacBooks, mas ele não é nada mais do que um screencast. Então a gente tem o Screencastify, o Screencast-O-Matic, o Loom, que são esses programas que capturam a sua tela, né, e permitem que você grave a sua voz em cima, para dar para os alunos em forma de um link depois, ou colocar na sua plataforma de ensino. É bem interessante, eu gosto bastante do Screencast-O-Matic, ele tem uma versão gratuita, ele deixa um layout bem profissional para as suas aulas, assim, ele deixa, né, o professor no quadradinho do lado, aparecendo, você pode gravar em cima dos slides, selecionar somente a tela que você deseja. Então, aqui um exemplo só bem rápido. Quando eu estou brincando. Slides que eu já tinha, né? Só 1 minuto levei para gravar a minha voz em cima. Eu posso mandar para os alunos para casa. Eles têm um contato a mais com a língua, já vem, às vezes, previamente conhecendo aquele vocabulário para aula de ciências ou para aula de matemática. Temos também o Adobe Spark e o Adobe Spark Post, que ele é gratuito para professores e alunos. Eu acho muito bacana ele dá a diferença dele de um PowerPoint, por exemplo, e de um QuickTime, ele dá um toque mais profissional para os teus vídeos, para os teus slides, sem fazer muito esforço, ele faz todo o trabalho. E para quem trabalha com alunos maiores, né, upper grades, universidades, os alunos podem produzir muito material com ele, porque já tem mais conhecimento, né, de trabalhar com o computador e tudo mais, mas para os pequenininhos, assim, ainda eu acho ele um pouquinho mais difícil para explicar. Por exemplo, esse vídeo eu fiz, acho que em menos de 4 minutos, ele me deu tudo pronto, esse layout, ele adicionou uma música de fundo, e é um trabalho, quem vê, pensa, né, qualidade. 3 mais 5 igual a 8. 7 mais 2. Então, você só, como se fosse criar um slide normal, em vez de criar um slide, você cria um Adobe Spark. Ele não precisa baixar nada, ele é web-based, então é uma página da internet, você faz download, você compartilha por lá mesmo, você cria materiais de bastante qualidade. O Adobe Spark Post também eu acho bem interessante já para alunos maiores também, criar memes, capas de livro, posters, né, cartazes, convites, aí pais, professores e equipe da escola pode utilizar para criar convites para workshop, convites, né, para a comunidade, citações de autores. Ele é bem interessante, tem uma bagagem, um banco de imagens gratuitas muito grande que você pode utilizar, e ele dá esse layout todo profissional para o seu trabalho. Os alunos também têm uma motivação a mais para trabalhar e produzir, né, com a língua portuguesa, usando a tecnologia. Então, e outra ideia só para os alunos menores, né, alunos que são do elementary, como que eles podem produzir mais com tecnologia. Eu gosto muito do Chatterpix Kids, também envolve vídeo, ele não precisa de login, nem senha, nada, por isso que eu gosto muito dele, ele é muito prático. A questão é que ele funciona com celular ou iPad, né? Então, você tem que ter um desses devices, não pode ser o computador, mas ele é bem bacana para trabalhar a questão de fala, audição e escrita. Eu fiz aqui
um videozinho com o meu celular. Você tira foto, basicamente o que ele faz? Você tira foto de objetos e você cria uma boca para esse objeto, ele vai ser um personagem, e você vai adicionar uma fala, né? Acho que ele vai falar agora. Ah, não apareceu a voz. Mas esse daqui acho que aparece. Oi, eu sou quadrado. Eu sou amarelo. Eu tenho 4 lados. Tchau, tchau. Então, eu trabalhei a questão da matemática, né? As formas, né? Todas as características da forma geométrica, né? Depois eu posso acrescentar mais itens ainda. E eles produziram produziram língua, produziram frases com verbos, e eles se divertem muito adicionando, tem os stickers daí para você criar o teu personagem, né? Todo o rosto do personagem. Você pode adicionar pequenas palavras, pequenas frases também, e depois você pode compartilhar na plataforma de ensino que você utiliza, né? Mandar para pais, e, enfim, é uma ótima forma de fazer um assessment também, né? De speaking. E, por exemplo, está trabalhando rochas, tira foto de rochas, está trabalhando plantas, tira foto de plantas. Então, você pode criar, eu gosto porque você tem essa liberdade de criar personagens com tudo que você está trabalhando números, tira foto do número 7. Oi, eu sou o 7. Então, é bem abrangente o que você pode fazer com essa plataforma, com esse aplicativo. Então, só deixa aqui a ideia, qual que você gostaria de tentar primeiro, 2 professores em um, capturando os seus slides, criando um Adobe Spark, fazendo um Shatterpix com os seus alunos. Eu tenho todos os tutoriais, nós fizemos, eu e minha amiga, e salvamos nesse QR Code, então eu também posso depois disponibilizar o link, se vocês quiserem depois ver como funciona certinho cada uma dessas ferramentas, relembrar como funciona, está tudo disponível nesse QR Code. Acho que, a princípio, seria isso. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta, não sei se nós já temos... Tem uma pergunta da Lorena. Qual o link do Movie Maker que você usa? Você estava usando Photobooth, né, no Mac? Isso. Do Mac é o Photobooth. Para fazer aquele vídeo com aqueles filtros, é o Photobooth, que deixa olho grande ou bochecha grande. E tem uma pergunta da Silvia no chat. Minha tese de doutorado é sobre 60-40 DLI aqui na Flórida. Acompanho o trabalho em Utah há 8 anos. TPT, Total Participation Technique, sempre foi baseado no modelo DLI de Utah. E agora, pós-Covid, como se trabalha a comunicação interpessoal, né? Bom, a gente aqui nós estamos em sala de aula, né? Voltamos todos para a escola no começo do ano letivo, todos usando máscara, né? Tentando afastar as carteiras ao máximo, mas a gente está tentando manter o máximo possível de comunicação interpessoal entre alunos. Acho que é isso que ela quis dizer, né? A comunicação entre os alunos. É mais difícil, com certeza, tem mais barreiras, mais bloqueios, até para o professor, né, ver o aluno falando com aquela máscara, né, na frente, é bem complicado. Eu que trabalho com primeira série, 6, 7 anos, eles falam baixinho, então tem vergonha, às vezes é bem difícil para até eu ver se eles estão realmente falando ou não, mas nós estamos usando muito recursos dos quadrinhos brancos para conversar, então eles mantêm a distância, escreve ou faz o desenho, e daí tenta conversar, falar o que o colega desenhou, por meio também das plataformas que a gente usa aqui, que é o Canvas, no meu distrito, a gente usa muito os discussion boards, então um recurso que ajuda muito e que a gente, né, trouxe do soft closure ano passado,
a gente continuou utilizando o Canvas, né? Então, a gente está em sala de aula 100%, não na sexta-feira, né? Estamos quase voltando ao normal, só sexta-feira que não. Mas a gente manteve a plataforma de ensino, o Canvas. Então, a gente propõe muitas atividades lá ainda, sabe? De vídeos, de fazer interações, de perguntar, discussion board. Então, pergunta para 2 colegas, ele responde para 2 colegas. Então, nós mantemos um pouquinho aqui em sala de aula, usando as máscaras, e também estendemos com o uso da tecnologia, né? Com o uso dos vídeos e discussion boards no Canvas, por exemplo. Eu acho que você leu de quem? Você estava sem microfone, Rachel. Não, eu estava só lendo, assim, é mais elogio, né, do que pergunta agora. Sim. Deixa eu ler aqui. O professor Blair Bateman, sim. Nós apresentamos, eu e minha colega apresentamos na UFLA, que tem um evento aqui em Utah, anual, e o professor Blair Bateman, ele assistiu e deu bastante dicas para a gente, ajudou a gente a ajustar o nosso trabalho, ficar mais correto, mais coerente. O trabalho dele é fantástico, é referência mesmo. Ele foi meu professor também. Foi seu professor? Bacana. Eu ia ensinar português com ele. Foi a primeira aula de pedagogia de ensino que eu tive, foi com ele. Incrível. Muito legal. Ele deu uns feedbacks bem interessantes, assim, pra gente. É uma referência mesmo. Could you please repeat the name? Blair Bateman? Está na universidade. Tá? A gente pode escrever aqui. Could you please repeat the name? Blair Bateman, é isso. Eu acho. É isso mesmo. Uhum. Ele é o autor do livro para falantes de espanhol que alguém tinha colocado antes aqui, Mano a Mano, eu acho. Não, Mano a Mano não, estou confundindo os nomes. Perspectivas. Mano a Mano é do Leandro Diniz. Sim, temos o Blair Bateman, temos também, eu vi agora aqui nos comentários o Michael Child, né? Professor da BYU também. Nós nos encontramos no evento em San Diego ano passado, da ATSP, deu um feedback bem coerente com o nosso trabalho, nos ajudou bastante a crescer e, né, a tentar corrigindo, a gente vai adaptando, vai aprendendo, conforme a gente vai aplicando, vai sempre aperfeiçoando as ideias. Eu lembro do seu feedback lá, Michael, foi bem bacana. Tem mais alguma pergunta ou comentário? Rapidamente, antes de encerrar a sessão, eu reparei que eu estou ficando velha e eu acho que eu não li a nota biográfica da Jéssica, então só para ler a nota biográfica dela, Jéssica Bellavie is a first grade teacher in the dual language immersion program in Utah. She teaches at Bluffdale Elementary and received the Outstanding Educator Award in the 2019-2020 school year at the Jordan School District. Parabéns. Jessica graduated in pedagogy with a specialization in English and in education management. She holds a master's degree in teaching from the Federal University of Paraná, Universidade Federal do Paraná. So eu queria apresentar ela porque eu pensei que eu já tinha falado, mas não. Depois eu reparei que não. E muito obrigada, né, por assistir. Agradeço a presença dos nossos apresentadores, palestrantes de hoje. Vamos dar um salve de palmas virtual para eles. E eu espero ver vocês em outros eventos online ou talvez no congresso da ATSP em julho. Muito
Tomara. Tomara que dê certo de ser presencial. Com certeza. Abraço. Abraço, muito obrigada pela Obrigado. oportunidade. Foi um prazer. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.